Opa, Jânio de Freitas, boa tarde, meu amigo. Como vai você? Boa tarde, tudo bem, tá tudo correndo bem. Muito bom. E Bob Correto é Fernandes? exagero, mas tá, vai bem. E você, Bob Fernandes? Tudo em paz, tudo tranquilo na sexta-feira. Pois é, sexta-feira. Na semana passada nós conversamos aqui sobre Jânio com acento, Jânio Quadros. Agora nós temos muitos assuntos para conversar. O primeiro deles é sobre o artigo de hoje de Jânio sem acento no Poder 360. Aí, Jânio, você fala sobre o depoimento da família real ou da família que presidiu o Brasil até o ano passado. Como é que é essa conversa sua aí, meu amigo? Eu acho que eles poderiam ter, pelo menos, se defendido de maneira mais inteligente do que esse silêncio que os denuncia, né? Porque ficou tão evidente que o problema deles era evitar contradições e desmentidos mútuos, né? E valeu por uma confissão, né? O silêncio deles foi um reconhecimento de que não podem falar porque as suas defesas estão baseadas em mentiras. A única maneira deles não se contradizerem era ambos contarem a verdade, cada um do seu ponto de vista, mas a verdade dos fatos. Como não podiam fazer isso, e por isso calaram, é a evidência de que a defesa deles está montada em mentira. Nenhum, nenhum dos dois sabia a que mentiras o outro seria levado pelos interrogadores. Então, a solução realmente era ficar calado. Portanto, além de ser uma admissão de culpa, o silêncio deles foi uma confissão de que eles não podem falar da verdade. Não é só que não convenha à defesa que eles entrem em discussão e coisas assim com interrogadores, é também o fato evidente de que eles são portadores de defesas mentirosas. É isso. Pois é, nós estamos transmitindo esse programa, como todas as sextas-feiras, pela Rádio Metrópole FM Salvador, pelo portal Metro 1 e pelo canal Bob Fernandes. Bob, e Salve. aí, Bob, o que é que você comenta aí pra gente conversar? Vamos lá. É, essa investigação das joias é uma das 24, eram 25, acho que, ou um pouco menos, mas ontem foi arquivada um pelo Zanin das vacinas, foi arquivada. Então, 24 investigações contra Bolsonaro, tem mais umas 10 em primeira instância. O que, o que vendo isso dentro do contexto todo, né? Eu acho que eles foram, no caso das joias, eu acho que tudo isso é absolutamente combinado e determinado até onde o Cid, pai e filho, podem ir. No caso das joias, o Exército, obviamente, busca rapidamente se afastar de um escândalo que há 6 meses compromete de uma maneira muito profunda a sua imagem, que é uma gatunagem de compra e venda de joias. Então, neste caso, eles, por tudo que a gente sabe, eles responderam e deram detalhes de tudo aquilo. Mas existem outros inquéritos, como, por exemplo, o do 8 de janeiro,
tem a CPI, que a gente pode falar daqui a pouco também, mas não é imaginável, eu imagino, que neste caso o Cid indo além do que for apresentado já como sabido, porque isso seria, na concepção do Exército, das Forças Armadas, não é aceitável que eles dedurem. Acho que ali eles vão agir de uma outra forma, não creio que tem muita gente dizendo que eles vão falar, vão falar. As profissões todas têm as suas regras, às vezes não escritas. Por exemplo, no jornalismo, o off é ou deveria ser uma coisa sagrada. Nas máfias italianas e depois nos Estados Unidos, a omertà era, até algum tempo, os velhos tempos, era algo sagrado. Então, não creio que, além do que envolve corrupção, eles falarão muito, não. Até porque, se tiverem que falar, Mário e Jânio, seria um desastre absoluto para o Exército, porque teriam que revelar detalhes dessa operação de, chamemos de inteligência ou desinteligência militar, que se arrastou por muito tempo. E do que os 70 dias nas portas dos quartéis foram apenas um passo final. Você teve antes todos aqueles ataques às urnas, tudo aquilo aquilo não era um por si move, né? E nem o Bolsonaro sozinho era responsável por aquilo, porque fazia com o óbvio beneplácito dos militares, que num tempo eram 10 dentro do palácio, e só eles dentro do palácio. Só para lembrar, 7 de setembro, a presepada das urnas, a ordem do dia de 2024, quando o ministro da Defesa disse que o golpe de 64, ditadura, foram um marco para a democracia. No dia 22 de abril do ano passado, o presidente do Clube Militar, aquele clube aí do Rio de Janeiro, que está sempre soltando notas, ele, em apoio ao deputado Daniel Silveira, aquele remanescente de Cromagnon, disse o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal, cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. Aliás, como é que esse militar não foi punido até hoje? Como deixar de puni-lo quando pretendem punir, estão fazendo um IPM, a intenção é expulsar Coronel Marcelo Pimentel. Deve passar, só para ter uma ideia até onde iria a profundidade de uma investigação para valer. Só o GSI, tão envolvido no 8 de janeiro, tem 1.200 servidores, só o GSI. O seu secretário-geral está citado, está envolvido, o general Heleno está. Se for punir para valer e ir atrás, isso aí vai muito longe. Pela patente e pelo número de militares punidos, será muito difícil cumprir o que o comandante do Exército, o general Tomás Miné Paiva, anunciou de corrigir os desvios profundos, etc., etc. Por outros motivos, e no caso basicamente ideológicos, eu imagino que o Jânio conheça essa história muito profundamente, há precedentes de punição, no caso, porque contrariavam de uma outra forma o Exército. A Comissão da Verdade, no relatório final, apurou que durante a ditadura 6.591 militares foram perseguidos, com expulsão, reforma, passagem para a reserva obrigatória, além de prisão e tortura. Então, eu acho que o que está se jogando agora é até onde irão as coisas em relação ao Exército. O caso das joias é o que a gente está acompanhando no Congresso com a CPMI é uma outra história, e a gente desde o começo diz aqui que eles não teriam nada, absolutamente nada, o Exército teria a ganhar com a CPMI, porque o que a gente está assistindo lá, Mário? A gente está assistindo um espetáculo grotesco de baixa qualificação, com 3 pessoas se portando como moleques ali, que, na verdade, estão jogando para suas redes sociais, ficam se filmando e fazendo o que eles imaginam ser política para suas redes sociais. Um deputado com um sorriso idiotado chamado Abílio, que é um remanescente do Daniel Silveira de Cromagnon, o Nicolas, que ontem foi tratado como merece pelo general. O general, aliás, que até atravessou as linhas, porque se recusou a responder perguntas, respondeu frontalmente aos caras, tal. Nicolinhas, um moleque que foi tratado como moleque ontem, e um deputado absolutamente inacreditável, Mário, que eu até para sua fruição mandei um, O vídeo. um vídeo para você, André Fernandes,
que é um sujeito que se tornou conhecido quando ele era youtuber. É inacreditável, porque ele fez um vídeo mostrando como é que ele depilava o ânus. Entendeu? Então, esse é o deputado que está lá bagunçando o tempo todo e interrompendo, e tendo que ser ademoestado o tempo todo. Então, dali não vai sair nada, vai sair só problemas para o Exército. É um dos muitos casos em que Bolsonaro é investigado. O de ontem da Joias foi apenas um deles. Ô, Jânio, a gente mexe e vira, voltamos para as Forças Armadas, sobretudo o Exército. E aí a gente sempre fica sem entender. Será que essa coisa vai ser levada a sério? Será que a gente verá algum tipo de punição, algum tipo de posicionamento firme do próprio Exército, ou das Forças Armadas, ou do seu Estado-Maior, no sentido de afastar a política e ir mudando o pensamento, essa ideia que a gente tem que eles, sobretudo, têm de que o Exército é o poder mediador do país. O que é que você acha disso, Jânio? Olha, voltando um pouquinho atrás, antes de chegar a isso, as delações dessas pessoas envolvidas aí são meramente formais, não têm a menor importância. As investigações da Polícia Federal é que importam e já avançaram muito. Eles já sabem exatamente quem é quem e quem fez o quê. Isso aí é que importa. Diferentemente do que foi a série de delações daqueles corruptos da Petrobras na Lava Jato, em que não havia investigação, os procuradores da República trabalhando na Lava Jato não investigavam coisíssima nenhuma, sacavam, chutavam. O Sérgio Moro não conduziu coisíssima nenhuma no sentido de apurar-se independentemente das relações, chantageavam evidentemente envolvidos naquela corrupção da Petrobras, e os caras acabavam falando o que Dallagnóis e Moros queriam que fosse dito. Contra um, contra outro, não importava. Os sujeitos se entregavam ali nas delações para não ficarem presos, para saírem inclusive com parte daquilo que receberam como corrupção. Houve casos inacreditáveis de aquele Paulo Costa, Paulo não sei das quantas Costa, Paulo Roberto, Paulo Roberto Costa. acho que é isso. Ele havia posto a maior parte do que ele comprou com corrupção, ele havia posto em nome da mulher, da filha, do genro, de não sei mais quem. Isto ficou salvo para que ele dissesse, fizesse as acusações que o Dallagnol e o Moro desejavam. Eles concordaram em deixar com o Paulo Roberto Costa toda essa parte que havia sido posta no nome de familiares dele e outros. Mas essas delações foram fundamentais para tudo aquilo de bom como descoberta da corrupção na Petrobras, como confirmação dessa corrupção, e de mal pelas invencionices, pelas patifarias que essa dupla, falando em nome da justiça, em nome do Estado, essa dupla praticou. Hoje, a delação não tem importância nenhuma. Não se precisa esperar que esses delatores contem o que se passou ou vai se passar, porque, para começo de conversa, eles não são confiáveis. Eles são criminosos. Eles são muambeiros. Segundo,
a Polícia Federal está montada em apurações resultantes. Então, está tudo muito bem encaminhado. Se isso vai levar a processos que, por sua vez, levem a consequências penais, não há como imaginar, como prever. É impossível prever, porque há uma enorme dependência aí do comportamento que as Forças Armadas, o próprio Judiciário, venham a ter em relação ao problema de condenar esses engalonados, estrelas nos ombros, douradinhos, um monte de medalha, mais medalha do peito do que herói da Guerra do Vietnã. Pô. E então o que nos resta é uma torcida, é uma expectativa para que haja consequências penais como efeito, né, dessa tragédia brasileira que foram os 4 anos Bolsonaros. Agora, mudar mesmo, as Forças Armadas e o Exército em particular só mudarão quando mude o sistema, o processo de formação militar no Brasil, que segue ainda até hoje exatamente, passo a passo, milímetro a milímetro, aquilo que os americanos pregaram nas suas escolas para latino-americanos, no Panamá e em vários Estados Unidos, estados americanos, para que fosse o método de formação nos países de América do Sul, América Central e Caribe. Até hoje segue aquilo que era feito com militares do Exército americano, também dentro dos quartéis brasileiros. Isso só veio a sair durante a ditadura, por causa de entreveros entre Geisels e Jimmy Carter e companhia, e alguns outros. Antes, isso aí foi o normal. Naqueles anos em que os janguistas esperavam que o general Assis Brasil estivesse montando o tal esquema militar que, no mínimo, protegeria o governo. E, na hipótese que muita gente alimentava, muita gente adotava, seria o esquema militar para o golpe janguista, aquilo era absolutamente irrisório, porque a maioria dos militares estava submetida à lavagem cerebral permanente com aqueles oficiais americanos como instrutores aqui. Era um horror aquela coisa. Só os muito conscientemente esquerdistas, como diziam os militares americanófilos, só esses escapavam criticamente desse processo de orientação mental produzida pelas escolas americanas destinadas a ensinar política e pretexto de ensino militar, praticavam em cima da cabeça oca dos militares que eles recebiam ou que visitavam aqui no Brasil. Então, A propósito se a disso, formação não mudar, nada é feito. você tem falado sempre disso, eu concordo inteiramente. Eu estou vendo aqui também uma notícia. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, está em Washington, lá para essas coisas da LIDE, de João Dória. Eu até entrevistando João Dória aqui, só um parênteses, eu perguntei a ele, vem cá, esses eventos que você faz em Washington, Milão, não sei o quê,
tanta gente brasileira, não sei quantos governadores, deputados, presidente do Congresso, presidente do Senado, presidente da Câmara, o cacete. Sim, como é que em 2 dias essas pessoas participam? Ele conseguiu, se não me respondeu, mas Rodrigo Pacheco disse que há uma grande apreensão dos norte-americanos com o comportamento do Brasil em relação ao país e o mundo ocidental, que os passos recentes do governo brasileiro, tanto do governo de Lula, ligaram o alerta das instituições americanas. Ele participou, Rodrigo Pacheco, no Wilson Center, em Washington, um think tank, rapaz, eu não entendo mais nada, dedicado a estudar relações internacionais. Aí, aspas, a grande apreensão dos Estados Unidos com o comportamento do Brasil e como o Brasil deve liderar essa relação com os Estados Unidos. É importante que a liderança seja do executivo, mas sem a intransigência de ser o pensamento único e a perspectiva do poder executivo. E aí, Bob, diga aí. Pressão fuleira. Os americanos vão ter um exercício na selva brasileira com o exército no fim do ano. Tiveram reuniões em Belém, tiveram reuniões no Amapá. Como a gente falou a semana passada, tem um programa de 130 milhões de dólares da USAID, USAID, aquela agência norte-americana de desenvolvimento, dentro da selva amazônica, já com benefícios socioeconômicos para 94 mil pessoas, assistência técnica para 2.800 indígenas. Isso aí é uma pressão porque está sendo feita uma construção de uma possibilidade multipolar com China e os demais países, como aconteceu agora na África do Sul. Mas e depois eu queria voltar a um teminha que a gente estava falando antes, na história Sim, do volte. julgamento. Não, eu acho o seguinte, eu concordando plenamente com tudo que o Jânio disse, eu vejo um adendo, que é o seguinte, a importância dessas delações não tem nenhuma importância mais legal, como você disse, porque está tudo provado. Mas assim como na Lava Jato, mesmo sendo oca a investigação, o estrago foi feito pela repercussão daquilo. Então, eu acho que o Exército, por exemplo, obviamente não está gostando da forma como as coisas estão acontecendo, da exposição de tudo, lentamente, cada dia um depõe, cada dia um fala. Isso produz um estrago que os obriga a recuar. Eles hoje estão numa posição que não estariam há 4 ou 5 meses, botando o dedo, fazendo agora não, agora estão tendo que procurar limpar, no mínimo, os envolvidos em atos de corrupção, ou explicar-se os que estão envolvidos em atos de corrupção. Então, a importância que eu vejo nisso tudo é a exposição do papel das Forças Armadas nessa coisa toda, que houve, né? Não estou nem falando ainda do golpismo, estou falando dos negócios de general, de tenente, de sargento, de almirante envolvido em uma coisa que recebeu como se fosse para si, ou seja, uma propina, os presentes dos árabes, as joias, os relógios, etc, etc. Então, do ponto de vista do jogo todo, da imagem, do noticiário, eu acho que tem uma importância. Não tem do ponto de vista legal, porque isso já está. Os americanos já vão mandar informações para cá, a Polícia Federal já está coalhada de informações, mas vejo que tem do ponto de vista esse outro. E aí, Jânio? Perfeito, eu concordo plenamente. Mas voltando um pouco às relações aí que preocuparam o senador Rodrigo Pacheco, a repercussão nos Estados Unidos, o temor americano, das posições brasileiras em relação ao Ocidente. O Ocidente que eles consideram a Europa e Estados Unidos. E nós? Nós estamos no Ocidente? É isso. Estamos no Oriente, por acaso? Pô, no Oriente Médio, por acaso? Pô, mas é fundamental para se entender esse tipo de pressão americana e esse tipo de ajoelhamento que o senador comete lá nos Estados Unidos, é preciso entender que os Estados Unidos necessitam controlar
os países sul-americanos e centro-americanos, caribenhos, não permitindo que eles sejam, que eles usem, que eles tenham e usem a sua soberania. Assim como é essencial para esses países poderem crescer, poderem desenvolver-se como nações, se tornarem nações na melhor, na verdadeira acepção dessa palavra, assim como a soberania lhes é indispensável, aos Estados Unidos, a política de dominação americana, não só do Ocidente, mas de grande parte do planeta, é essencial que esses países não tenham soberania, não possam agir como soberanos, negociando com quem queira, com a China, com o Vietnã, com a Alemanha, com a Noruega, com quem quiserem, porque esse é um direito soberano. E como não tem soberania, não tem reconhecido esse direito. Isso tem acontecido, essa incapacidade de perceber as pressões que são dirigidas contra a soberania nacional, é uma das tragédias brasileiras, da política brasileira, da política interna, nem falo da política externa, porque em poucos períodos o Brasil teve alguma atitude, teve políticas dignas, políticas externas dignas. Mas essa essencialidade é que precisa ser observada. Sabe? Se não formos soberanos, se não pudermos decidir o que convém ao nosso país, que relações comerciais convêm ao Brasil, que relações políticas, que tipo de integração conjuntural no mundo, no planeta, o Brasil deve ter, se não pudermos decidir isso, não somos nação. Somos um país e tal, aí, da América Latina, a serviço de uma potência que não quer perder a sua condição de primeira e maior potência. E Não se Jânio, dá com isso? Jânio, o senador o Pacheco, que já se teve como presidenciável há pouco tempo, em 2018, ele obviamente sabe que quando ele vocaliza essa pressão, ele está se fazendo confiável, tá se oferecendo como alguém confiável. E quanto ao lead citado pelo Mário, eu queria lembrar só que o ex-governador João Dória, que um dos criadores do movimento Cansei, ali por 2007 e tal, ele, enquanto ao longo dos anos chamava de ladrões, corruptos, a Lula, PT, etc., ele promovia em Comandatuba e na Bahia encontros com governadores, senadores, deputados, exatamente do partido que ele dizia serem isso e aquilo, e recebendo ainda financiamento da Embratur e do governo de São Paulo. O que eu imagino que eles estavam fazendo com governadores e empresários em Comandatuba, namorando? Não, lobby, entende? Então precisa ficar claro o que esses movimentos do LIDE. Aliás, pelo que leio, pelo que se sabe, o presidente Lula solicitou, digamos assim, que os seus ministros, etc., não compareçam a esses encontros do LIDE. Não, é Eu acho que verdade, tanto que Jacques Wagner estava previsto e anunciado para estar em Washington hoje, participando desse encontro lá, e ele acabou cancelando. assim como Aqui eu outros me lembro, o ministros, né? próprio Jacques Wagner foi muitas vezes em Comandatuba, quando era governador da Bahia, com Fernando Henrique Cardoso, ia todo mundo para lá, Isso. rapaz. Eu me lembro que isso a gente, na época do Terra Magazine, a Marina, que trabalhava repórter, a Marina Dias escreveu, a Dilma estava em Sófia, na Bulgária, e o Pimentel, então ministro, depois governador de Minas, estava lá. E o João Dória, que confirmou a história para a gente, mandou um jatinho recolhê-lo em Sófia, na Bulgária, para fazer uma palestra em Roma, na Itália. E esse sujeito que depois ficava falando da corrupção, é de um cinismo assombroso, né? Ah, rapaz.
E aí eu fico pensando aí, você está falando aí, Jânio, das delações, da Lava Jato, e sempre a gente volta, rapaz, para um ponto que é a postura do Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Sérgio Moro e Dallagnol estavam fazendo misérias nesse país, contrariando toda a lei, toda. Quando o Supremo fazia assim, uma carinha um pouquinho mais. Ele chegava a pedir desculpas, e ficava por isso mesmo. Agora, quando o comandante Vilas Boas do Exército soltou aquele Twitter na véspera do julgamento se Lula poderia ficar livre ou não, o Supremo chegou lá e obedeceu, se acoelhou assim bonitinho. Então, a gente sempre vive com essa sombra, não é, Jânio? Olha, eu comecei a vida consciente quando os militares voltavam, ou nem voltavam, até pelo contrário, iam para a guerra. Basicamente, aliás, não eram os militares que iam, eram os civis convocados que iam. Falava-se em democracia, estavam defendendo a democracia e iam defender a democracia. E democracia era uma palavra sagrada que estava em tudo. Quando voltaram, lançaram pressões contra o Getúlio, que ainda era ditador e tentavam uma maneira de continuar no poder, com uma campanha que os comunistas conduziam, cujo slogan era Assembleia Constituinte. E os comunistas organizavam, era legal, o partido tinha uma legalidade informal, mas não era incomodado, e eles organizavam passeatas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, tal, em que as pessoas levavam velas e gritavam Assembleia Constituinte, Assembleia. Passavam horas dizendo isso, mas os militares vinham imbuídos da ideia de democracia, da ideia mais profunda de democracia que tinham adquirido no convívio com os americanos na Itália. Isso era 1945. 5 anos depois, 1950, seria a segunda eleição, uma vez extinta a ditadura de Getúlio. Houve um grande movimento civil e militar para impedir a posse do Getúlio. Eram os democratas já mostrando o tipo de democracia que eles tinham trazido, que eles diziam ter trazido. Depois, bastaram mais 4 anos, restabeleceu-se a série de golpes. E, desde então, não terminou. A democracia, do ponto de vista dos militares brasileiros, cede lugar à ideia primordial do golpismo como solução, como suposta solução para os problemas brasileiros. Só que não houve nenhum problema solucionado pelos regimes, pelos golpes, e houve uma série de golpes.
Então não dá para dizer que não haverá novos golpes. A probabilidade é de que haja. Sim, porque essa é uma concepção intrínseca, implícita na condição militar latino-americana. Não é só no Brasil, não. Agora mesmo na Guatemala foi eleito um cidadão Areva, estão usando a mesma tática que foi usada aqui contra a Dilma, que é a de usar supostos argumentos legais, infrações meramente legais para praticar o golpe. Lá estão invocando erros na Sobre a voz. formalização de um partido político, do partido do Arévalo, há 6 anos atrás. Agora que se lembraram, agora que o Arévalo foi eleito, então se lembraram que lá atrás houve pequenas irregularidades e não podem reconhecer a validade desse partido, que, aliás, conquistou também a maioria no Congresso, ou seja, venceu, né, com toda a limpidez do processo eleitoral democrático que a Guatemala, que é o mais golpista dos países latino-americanos, de uma violência brutal. Sua história é uma coisa repugnante em relação ao tratamento do povo verdadeiramente guatemalteco. Então, de repente, lembram-se disso e encerram ou querem encerrar essa experiência, uma pequena etapa mais de experiência de uma eleição correta, na qual os observadores eleitorais não encontraram nenhuma fraude, nenhuma rasura. Nem o Luiz Almagro, que cometeu barbaridades, condenando, inventando fraudes na sua condição de presidente da Organização dos Estados Americanos, contra eleitos corretamente, limpamente, como foi o caso de Evo Morales, que 2 reverificações de universidades americanas afirmaram terem sido eleições limpas, corretas, contagens corretas, processos de votação corretos. Até a OEA agora se moveu contra essa tentativa de golpe lá. Mas a tentativa vai em frente, porque já consumiram, extraíram a legalidade do partido do Arévalo. Esse processo tem que ser enfrentado um dia, ou os países latino-americanos estarão condenados a todos sempre a descer, a degradar-se, enquanto os outros avançam, vão para a Lua, vão para Marte, vão para não sei aonde, e nós estaremos marchando para baixo, para trás. É o chamado golpe híbrido, Jânio. Não se faz mais do mesmo jeito de antes, né? E eu acho que isso aí Como é que é esse golpe híbrido? Conte aí para mim. Lugo no Paraguai, Dilma no Brasil, você usa outras forças, você não vai lá com as armas e o tanque na rua, você manobra via judiciário, via parlamento. É o golpe híbrido, é o que a gente viu no Brasil, a gente viu e está vendo em vários lugares do mundo. E eu acho que isso se insere, Jânio, na mesma coisa da mensagem
que o Pacheco trouxe para o Brasil. Diante dessa reconformação geopolítica, os caras querendo manter o controle. E você falou em formação. Então, acho que a gente pode, nessas horas, sempre recorrer à história para entender de onde vem essa coisa do exército, né? Só lembrando, quando Dom Pedro II era uma criança, Lima e Silva foi o regente de 1831 a 1835. Lima e Silva era pai do Duque de Caxias, que por sua vez ensinou Dom Pedro II a montar e atirar. Então, essa vocação pelo poder dos militares é uma coisa longeva na nossa história. 55, 54 anos depois da regência do pai do Duque de Caxias, o Marechal Deodoro e outros da Fonseca Floriano Peixoto, deram um golpe de Estado. Então, essa formação é realmente muito profunda e exige uma mudança também muito profunda, senão a gente vai ficar nesse vai e vem, vai e vem. E o mesmo se passa nos países citados, você na América Latina, né? É, Desde a Espanha, etc, etc. não à toa, a partir do que você lembra, a própria República nasceu de um golpe de Estado. Isso, Essa Deodoro. história, a proclamação, que é conversa. A historiografia brasileira precisa de correções imensas quando posta toda ela nos parâmetros da veracidade, sairá uma história completamente diferente. Quem costura, quem costura com o Temer e o citado pelo Mário Vilas Boas, a derrubada de Dilma, isso confessado por eles em livros, um encontro um ano antes para falar sobre o quê? Sobre o Botafogo e Flamengo? Obviamente não. General Sérgio Etchegóin, cujo avô, Alcides, trabalhava para derrubar Washington Luiz nos anos 20 do século passado, e cujos filhos, Léo e Ciro, Léo, pai de Etchegóin, o general Sérgio, um deles, Léo, o Alcides foi substituto do Filinto Miller no Rio, e o filho, Léo e Ciro, trabalharam para derrubar Jango. Léo foi secretário de Segurança Pública em 65 no Rio Grande do Sul. É isso, a história é essa. Então, essa formação a ser revista é algo muito profundo. E estou lembrando tudo isso porque o general, comandante do Exército agora, Paiva, Thomas Paiva, na semana passada, citou o Duque de Caxias, dizendo que é preciso corrigir os erros e os equívocos, eventuais desvios. Então, como ele lembrou do Duque de Caxias, é bom a gente lembrar aqui de onde vem essa história toda, né? Sim, mas quando ele lembrou Duque de Caxias, ele lembrou citando um erro ou Não, é glorificando ele? isso. Não, cita, até porque tem uma história, na historiografia que o Jânio fala, tem uma história dos porongos. 10.000 lanceiros negros que foram mortos, e isso a historiografia negra conta na Revolução Farroupilha, numa emboscada, uma coisa a ser revista, mas que, como eu não sou historiador, eu apenas li, é preciso rever essa parte da história também. O caso dos porongos, lanceiros negros mortos numa batalha ou numa traição na Guerra Farroupilha. Agora, O o general Bob, você Tomás tinha. citou o Duque de Caxias Ah, porque se trata do patrono do Exército, Isso. que, sim, a mas meu você ver, tinha falado o aí, Bob. justiça deveria ser o general Rondon. Pois é. É isso. Aliás, a propósito do tema, né, Mário? Fechar Vo- o Rondon. Você falou, Bob, em Gilmar Mendes. Qual foi a última dele? Não, ontem prosseguiu o julgamento que limita no Supremo Tribunal Federal do marco temporal. É a tese que limita a demarcação de terras indígenas. E o ministro Gilmar Mendes aproveitou, fez uma intervenção, acho que no voto do Mendonça,
chutou o pau da barraca, dizendo que o cacique Babau aí de Serra do Padeiro é um mineiro, não é indígena, os Tupinambá não têm direito, etc. E que citou a província de Valença, imagine, o Mário. Ele, obviamente, já se adiantando e colocando seu voto contrário e favorável ao marco temporal, que é uma coisa que diz o seguinte: os caras têm direito, quem estava no dia da Constituição ser promulgada de 88 estava na Terra, tem direito, quem não estava não é índio, não tem nada a ver com isso. Agora, eu queria só ler uma coisa aqui, Mário. Ó. Itabuna, Itagiba, Itagi, Itaju do Colônia, Itaberaba, Itacaré, Itajuípe, Itapetinga, Una, Buerarema, Ubaitã e Ubaitá. Só na Bahia. O que é preciso mais para dizer da origem e da posse original da terra do que os nomes das cidades, pô? O que mais é necessário? Estão discutindo o quê? Então, os mesmos que defendem o direito à propriedade como a coisa mais sagrada, o direito mais sagrado de todos, são os mesmos que agora querem discutir a propriedade. O ministro Mendonça, o Jânio, não sei se você acompanhou, André Mendonça, conhecido por sua fé cristã, pastor presbiteriano, em seu voto usou o seguinte argumento, aspas, as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo direito de conquista. Isso está sendo citado em 2023, o direito de conquista. O que a gente pode falar diante disso? Pergunta se ele está apoiando a aventura do Putin, também o direito de Direito de conquista. conquista. E Ah, é. outra, se a gente for usar o direito de conquista, eu vou usar um argumento bizarro aqui, só para ficar claro. Direito de conquista. Há 25 ou 30 anos, eles dominam territórios, certo? A Universidade Federal Fluminense, num trabalho junto com a USP, disse que 57% da cidade do Rio de Janeiro está sob controle de milícias e 15% sob controle de facções. Bem, isso é o direito de conquista, eles conquistaram, inclusive com o aval de governantes, no nível vereadores, deputados e etc, e tudo mais que nós sabemos. Vale, então, o direito de conquista? Então, o PCC agora é isso, é um argumento bizarro, mas para enfrentar uma bizarrice só sendo bizarro. Lembremos que, por uma questão de justiça, que este moço foi indicado para o Supremo Tribunal Federal e nomeado por Michele Bolsonaro, Isso. que conhece bastante de direito para indicar ministros ao Supremo. Olha, são parece que 180, só em 150 anos foram 1.800.000 indígenas mortos no Brasil. Se você for ver o direito de conquista, o que produziu na África portuguesa e francesa, etc., agora o Gabão mesmo. O Gabão foi já a África Equatorial Francesa e antes tinha sido portuguesa. Quando teve a independência nos anos 60, se dividiu em quatro. República Centro-Africana, Chad, Congo e Gabão. Os escravizados do Brasil vieram em países que tinham sido objeto e foram objeto de direito de conquista. Então, usar isso como argumento para impedir ou para ser favorável ao marco temporal já diz muito, né? A gente fica meio perdido nessa história, né? Porque esse cara é membro do Supremo Tribunal Federal. O Jânio lembrou, bem lembrado, quem indicou ele. Inclusive, no dia que foi aprovada a indicação dele, ela pulou, cantou uma língua até estranha, que ela Se tinha for, sido incorporada por uma entidade espiritual que estava ajudando a espantar, tipo, pessoas como nós três aqui, né, que somos absolutamente contra esse povo. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020. Glória a Deus. Ainda tem votações. Eu peço às vereadoras que possamos aproveitar o código. E o abraço quase interminável dos dois, parecia impossível descolar ali.
foi uma coisa muito emocionante. Foi Esse negócio espantoso. de não descolar, rapaz, me lembra Quando outra coisa. quando a É, indicadora e o nomeado se encontraram, foi um espetáculo interessante. Olha, Então, esse estudo que eu citei, Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, foi feito em parceria do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, entre outros. É o estudo citado da ocupação do direito de conquista no Rio de Janeiro. agora, com tudo isso eu que a gente. quero fazer a ressalva Ah, de que, achando, embora que esse é um trabalho muito importante, eu não subscreveria, se mesmo que fosse necessário, eu não subscreveria a conclusão proporcional à dimensão a que esse estudo chegou de Uhum. posse do Rio de Janeiro, de domínio, que é muito grande, mas Não tanto. 50% não Não, entra na minha cachola, não. não parece justo. Acho que os critérios aí precisariam ser reexaminados, porque o fato é real. Não há a menor dúvida, há uma imensa dominação das milícias. Isso aí reconheço. Mas é difícil de mencionar e perigoso de mencionar com Com esse tamanho, chegar a essa massa essa, territorial tão grande. é porque essa isso, dimensão inclusive, toda. cria todo uma ideia no imaginário da gente. Rapaz, essa história tá complicada, viu? Porque a gente vê cada vez mais se falar de violência, violência. Agora a bola da vez é a Bahia, não é? Que está em todos os lugares. Inclusive, parece, eu li hoje que haveria uma certa discordância entre Flávio Dino e Rui Costa, porque Rui Costa desmereceu os dados que foram apresentados sobre violência na Bahia com institutos que teriam a aprovação, não sei se pertence ao Ministério da Justiça. Vocês ouviram alguma coisa sobre isso? Não, da desavença, não. Agora, queria só lembrar quanto à violência, que no famoso ataque do PCC a São Paulo, o governo, então, paulista teve que fazer um acordo para que aquilo cessasse. Isso já tem o quê? Isso é 2006, maio, se eu não me engano, de 2006. Aqui tem um modus vivendi, tem uma combinação aí, né? Não vem na minha que eu não vou na sua. Continua valendo. Esse é um assunto que conduz com muita facilidade a exageros de um lado e a defesas insustentáveis de outro, né? Há uma comoção envolvida na apreciação desse problema que até hoje tem negado contribuição efetiva, resultante para uma solução, pelo menos parcial, no sentido de reduzir a alguma coisa explicável como decorrente de má solução social e individual, educacional, né, cultural, que acontece nas cidades, em todas as cidades, né, em maior ou menor proporção, mas é das comunidades humanas, né? É um traço das comunidades humanas essa impossibilidade de controle absoluto para obter um comportamento geral civilizado, né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, nós temos muitas razões para perder a noção
mais sensata e exagerar de um lado até para enfrentar a defesa precária e insustentável que as polícias e os governos fazem do que acontece sob sua responsabilidade. No caso da Bahia, eu acho que o Mário, que está aí, que vive isso muito mais profundamente, deve ter informação com mais profundidade. No caso de São Paulo, por exemplo, em 2006, isso quem contou, inclusive, na conversa, conta é o então ex-governador. Ele mesmo confessa que foi necessário mandar um emissário e fazer um acordo com o então chefe do PCC. Naquela ocasião em que a cidade toda, uma cidade de 11 milhões de habitantes ou 18 milhões de habitantes, ficou debaixo da cama. A cidade se rendeu a 3 presos, Marcola, GG do Mangue e não sei quem. Dentro dessa coisa que você diz do susto, do exagero, etc, etc, foi tamanho que a cidade de 11 milhões de habitantes ficou debaixo da cama durante 24 horas. Não tinha uma mosca voando na cidade. Eu fiquei É de madrugada. verdade, eu inclusive, Bob, por coincidência, eu estava lá nesse fim de semana. A cidade ficou Não tinha, absolutamente deserta. Eu saí de madrugada com o fotógrafo fazer uma matéria, nem o chamado meretrício estava aberto, tudo fechado. Meretriz é ótimo. Não tinha uma mosca voando. E ali foi feito um acordo mesmo, foi feito um acordo, tipo, paremos por aqui. É Foi, verdade. foi acordo entre o governo de São Paulo e o PCC. Esse Isso, acordo é negado em São Paulo e tal, mas houve um acordo, não sim. houve o acordo porque eu sei que eu conversei com quem disse que não havia outra possibilidade a não ser fazer o acordo. Eu acho que foi muito inteligente fazer esse acordo, porque aquilo ia levar a uma mortandade, enfim, a Aliás, resultados terrivelmente desastrosos. Foi a única maneira de sustar o desenvolvimento daquele tumulto e foram centenas. PCC. Centenas de mortes não investigadas, inclusive, naquele episódio. Assim como em 2011, se eu não me engano, o Mário, acho que era Prisco, não sei o quê, outro dia eu até falei disso aqui, eu apurei na polícia, na perícia, foram 75 ou 72 execuções com tiro na nuca, naquela greve da PM aí em 72. A verdade é que todos os governadores são reféns das suas guardas pretorianas. A gente Exatamente. viu isso no Rio, a gente viu isso no Ceará, viu com bombeiros no Rio, viu no Ceará, viu em São Paulo, viu no Pará. É isso, são forças que não têm controle. E aí você não sabe, eu acho que aí você está botando o dedo na ferida, Jânio, a gente não sabe exatamente quem é quem nessa disputa, quem é polícia, quem é bandido, quem é milícia, quem não é, etc, etc. E é difícil, de fato, mensurar, eu imagino. Por isso o exagero que você toca em relação aos 57, que eu sempre também achei muito, mas é o número disponível, né? Mas é difícil mensurar no Rio quem é quem, né? Quem é É, quem é o quê, né? e os governadores são reféns, como você diz, alguns, e outros são auxiliares, são apoiadores desse descontrole da violência policial ou criminosa. O de São Paulo, por exemplo, Tarcísio de Freitas, meu Deus. Seu Oh, mas, parente. então, Desfeitas. então o Tarcísio, e para aí, não, não prossigo. Tarcísio, quando decidiu que a polícia militar não usaria, sob seu governo, máquinas fotográficas ou cinematográficas no peito, o que ele estava era indicando já à própria polícia militar que estava liberada, podia contar com a liberação para fazer o que tem feito lá no litoral de São Paulo.
Aquilo foi um sinal, com a pressão imensa que foi feita por em defesa dessa inovação nos uniformes policiais, ter ali um registro do que o cara está fazendo e do que aconteceu diante dele. Ele disse, não, então tá bom, vamos adotar e tal, vou comprar. Mentira, não comprou nada. Não comprou nada. Eu disse aqui no nosso papo há 2 ou 3 semanas atrás que até ali ele não havia instalado nem uma só câmera neste ano no uniforme de algum PM de São Paulo. Já são 23 mortos. Isso é ou não é um apoio à violência Claro que é. discriminada, ilegal, criminosa, cometida nesse sistema de crime contra crime? Já são 23 mortos no Guarujá. E para encerrar minha participação, Mário, ele, de tantas idas e vindas, já é conhecido como Tarcísio Desfeitas. É bom porque tira o nome de Freitas, né? Na semana passada a gente falou de um Jânio com circunflexo. E hoje a gente vai falar de um Freitas. Isso é Desfeitas. Perseguição a mim. Isso é perseguição a mim, pô. Pessoal, obrigado, um abração para você, Jânio querido, Bob querido, Abraço, obrigado. muito obrigado. Bob, Sempre muito bom. Mário. Um abraço para vocês, queridos. Até a próxima Os que sexta. concedem a sua paciência, recebam o meu abraço. Tchau, pessoal, um abraço para vocês.